Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Os apóstolos, na época, está na Bíblia, receberam o Espírito Santo no Pentecoste. Nós temos que ser pentecostais, é tipo assim, eles receberam no Pentecoste, receberam o Espírito Santo. Será que todas as igrejas têm que ser pentecostal ou não? Essa que é a minha dúvida. Muito obrigado. João, infelizmente, os pastores das igrejas pentecostais, chamados pentecostais, não entendem a Bíblia. Infelizmente, né? Sente muito de dizer isso. Os pentecostais são desviados na fé. Não entendem a palavra do nosso Senhor. Por quê? Para dizer que você é igreja pentecostal. Está na Bíblia a igreja pentecostal? Não. O Pentecostes é uma festa feita por os israelitas até o século no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não significa que a igreja verdadeira é pentecostal. Não? Porque o pentecostal, a celebração da Pentecoste, existiu antes da existência do cristianismo, irmão. Para dizer que uma igreja é pentecostal, esses pastores não entendem o que é chamado na Bíblia Pentecostes. Verdade é, quando os apóstolos falaram em línguas, é no dia de Pentecostes. Por quê? Porque o Pentecostes é um ensinamento cristão? Não. Porque no dia de Pentecostes, há muitas pessoas que vêm de todas as nações no mundo, naquele tempo, está congregado em Jerusalém para celebrar a festa chamada Pentecoste. Vamos ler em 2:5 de Atos. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Congregado em Jerusalém, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. O que aconteceu? 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muitas pessoas que vêm de todas as nações debaixo do céu. O que aconteceu? Vamos ler. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia,
a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Os apóstolos estão falando em línguas deles a grandeza de Deus. Porque aconteceu no dia de Pentecoste. Porque tem muitas pessoas para celebrar o dia, a festa de Pentecostes. Deus, naquele tempo, deu o Espírito Santo aos apóstolos para falar em línguas dos todas as nações que são congregados na Jerusalém. Mesmo que os apóstolos são galileus, por causa do poder do Espírito Santo, eles falaram cretense, árabe, língua da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Pampilha, Frígia, Egito. Eles têm poder de falar línguas que eles não saberam antes. Mas as pessoas estão congregadas em Jerusalém, eles pasmavam e admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Qual é a razão atrás disso? God made that opportunity for the apostles to falar em línguas para as pessoas congregadas, so that the persons from different parts of different nations, Dios take advantage of that festa de Pentecostes when so many nations are there in Jerusalem. God made that miracle to give the apostles the Holy Spirit for them to speak in different languages so that they will know the work of God. Deus aproveitou aquela oportunidade em que todos eles estavam reunidos naquela festa, pessoas de várias nações, pessoas de várias nacionalidades e lugares, a terra que estavam ali reunidas. Então Deus usou aquela oportunidade, fez aquele, assim dizer, milagre, enviando o seu Espírito Santo para que eles falassem em diferentes línguas, todas aquelas línguas, para que aquelas pessoas que ali estavam pudessem, então, conhecerem, ouvir, entender a palavra de Deus. Não por causa de Pentecostes, mas por causa das pessoas que na festa de Pentecostes está lá em Jerusalém. Deus aproveitou o tempo para dar o Espírito Santo aos apóstolos para falar das grandezas de Deus, para as pessoas que não conhecem a Deus, conhecer Ele. Na verdade, irmão, quando os coríntios falaram em línguas, não é em dia de Pentecostes, para nomear a igreja como igreja Pentecostes. Não está na Bíblia a igreja Pentecostes? Vamos pelo computador buscar igreja Pentecostes ou igrejas pentecostais. Tem? Não. Vamos ler. Irmão Rodeu? Sim, vamos colocar no telão, irmãos. Vamos buscar porque o computador pode nos mostrar a busca em segundos, a Bíblia inteira. Vamos colocar no telão. Buscando por igrejas Pentecostes, em todas as traduções portuguesas, no Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. O Pentecostes não tem conexão à igreja que Cristo fundou. Não tem conexão nenhuma. A igreja que Cristo fundou não é fundada em Pentecostes. Porque antes de Pentecostes, a igreja é fundada. Antes de Pentecostes, de Pentecostes mencionado em 2 de Atos, a igreja é fundada ainda. Antes da fundação da igreja, o Pentecostes celebrado por os judeus, muitos anos antes da fundação da igreja.
Por isso, para colocar a palavra Pentecostes na igreja, não tem nenhum significado bíblico, irmãos. E o que as igrejas pentecostais estão fazendo, ensinando se você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em língua. É mentira. Não todos os cristãos falam em línguas. Mas ele está dizendo que falar em língua é evidência do batismo no Espírito Santo como congregação cristã no Brasil. Por favor, irmão Deu. Congregação Cristã no Brasil, doutrina número 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Errado? Tem pessoas, o cristão, batizado no Espírito Santo, mas não fala em língua. Para dizer que a evidência do batismo no Espírito Santo é evidência de novas línguas, é mentira. No primeiro igreja, todos eles são batizados no Espírito Santo, mas não todos eles falam em língua. Deve entender isso. 12:18 de 1 Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eles, de acordo com o apóstolo Paulo, batizado em um só corpo, em um só Espírito, e foi dado beber de um só Espírito. O apóstolo Paulo disse. Agora, todos eles falam em língua para dizer ou ensinar que a evidência de batismo no Espírito Santo, você vai falar em língua, a evidência de falar em língua é mentira das igrejas aqui, especialmente a congregação cristã no Brasil, que ensina que o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Não é verdade. Porque os primeiros cristãos, todos eles fiéis, são batizados no Espírito Santo, mas não todos eles falam em língua. 28, irmão Deus, de novo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Agora, vamos continuar. Porventura, são todos apóstolos? Não! A resposta com certeza é não. Porventura, todos são apóstolos? Não. Mas todos eles são batizados no Espírito Santo. Né? Beberam de um só Espírito. Eles são batizados no Espírito Santo. Mas não todos eles são apóstolos. São todos profetas, irmão Rodel? Continuar. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Por isso, cuidado. Cuidado, irmãos. Talvez você está pensando que você tem dons de curar. Você não pode curar. É delicado, né? Depois, irmão Deus. Falam todos em línguas? Não. Mesmo que todos eles são batizados no mesmo Espírito, mas não todos eles são apóstolos, não todos eles são profetas, não todos eles têm dons de curar, não todos eles falam em línguas. Para dizer que a evidência do batismo no Espírito, falar novas línguas, é mentira da congregação cristã no Brasil. Entendeu, irmão? João. Entendi, irmão. Entendi. E muito obrigado. Esses pentecostais nunca mais me enganam. Viu? Eu entrei aqui feliz, estou mais feliz porque saí com a sabedoria. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Irmãos em Maringa, Paraná. Todos vocês.